Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje: o Brasil na geopolítica atual. O Brasil na geopolítica atual. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social, mestre. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Então, desde o último programa, muitos me perguntaram por que falei da Europa no último programa e me pediram para falar um pouco mais do Brasil. Então, por isso eu fiz o tema O Brasil na geopolítica atual. Agora, eu falei da Europa para descrever algumas movimentações da geopolítica. O que é geopolítica? É a política e economia do mundo, né? Como funcionam as forças políticas e econômicas do mundo na época atual. Então, a geopolítica está mudando muito rapidamente. Isso é também um dado muito interessante. E, por isso, eu vou descrever as 3 fases importantes mais recentes. Então, já são 3 fases importantes que precisamos descrever para entender a geopolítica atual. Então, eu tinha falado muito de 2 fases, mas nós estamos entrando numa 3ª fase que será descrita hoje. A primeira fase começou depois da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945, né, que a guerra terminou. E podemos chamar de uma fase bipolar. Não é por causa da bipolaridade, né, da patologia bipolaridade, mas bi são 2. Então, de 2 polos. Então, tínhamos 2 polos de poder a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Então, tínhamos esses 2 polos de poder, que eram a União Soviética e os Estados Unidos. Então, era uma política bipolar do mundo. A famosa época da Guerra Fria, né, onde havia a possibilidade de um iminente ataque nuclear de parte a parte, porque eram 2 potências com bombas nucleares, né? Vamos lembrar que no final da guerra, os Estados Unidos lançou 2 bombas atômicas, uma sobre Hiroshima, outra sobre Nagasaki. Então vamos lembrar que estávamos nesse período, né, de Guerra Fria, de iminente guerra nuclear, que as potências chegaram à conclusão que não poderia acontecer porque seria o fim do mundo, né? Como atualmente, né, não dá para fazer uma guerra nuclear porque acabaria com o mundo. Então, essa fase foi de 1945 até 1991. O que aconteceu em 1991? Então, a segunda fase veio depois de 1991, com a dissolução da União Soviética. E podemos chamar de fase unipolar. Então, havia um polo de poder apenas, porque o poder estava concentrado nos Estados Unidos. Então, a União Soviética se dissolveu em vários países, né? O maior país é a Rússia, que é o maior país do mundo. Então, se dissolveu em vários países e acabou aquele polo de poder chamado União Soviética. E aí ficou apenas o polo de poder dos Estados Unidos. Então, de 1945 até 1991, tivemos uma fase unipolar, com poder concentrado nos Estados Unidos. Só que estamos entrando numa 3ª fase, justamente agora, logo após a pandemia. Como será essa 3ª fase? Olha que interessante. A 3ª fase é a atual e pode ser chamada de fase multipolar. Não vai ter nem 2 polos nenhum, mas alguns polos. 5, eu já vou descrever esses polos. Porque o poder do mundo se concentra agora nos países BRICS. Quais são os países BRICS, né? Então, BRICS é um acrônimo. O que é acrônimo?
É uma palavra formada das iniciais, né? Então, das iniciais, então BRICS tem as iniciais de Brasil, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de South Africa, ou África do Sul. Então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses são os países emergentes, mas que já estão despontando como grandes economias mundiais. Estes 5 países reunidos lideram atualmente a economia mundial. Se você reunir essas 5 economias, então você tem a liderança mundial nestes 5 países. Vejamos a posição que ocupam na lista dos países mais ricos do mundo, ou mais poderosos do mundo, já que o poder atualmente é o poder econômico, vamos dizer assim, né? O Brasil, por exemplo, voltou a ser a 10ª economia mundial, você sabia disso? Ou o 10º país mais rico do mundo, no primeiro trimestre deste ano de 2022. Então voltamos a ser a 10ª economia do mundo. Isto na lista pelo PIB. O que é PIB? Produto Interno Bruto. Então PIB nominal e não per capita, porque per capita é o Catar, o primeiro país do mundo, etc. Então per capita é a renda de cada cidadão. O PIB nominal é a renda do país total, então Produto Interno Bruto do país. Na mesma lista, vem na sequência, então falamos Brasil, que está em 10º, Rússia, ocupa a 11ª posição, então Brasil passou a Rússia. A Índia ocupa a 5ª posição e a China ocupa a 2ª posição. Provisoriamente, né, ela pode a qualquer momento ultrapassar os Estados Unidos. E a África do Sul está na 34ª posição. 34ª posição. Estas economias unidas dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, representam um poderoso grupo econômico de economias que estão em crescimento. Então, agora na época pós-pandemia, são estas as economias que estão em crescimento. O Brasil, por exemplo, ficou em 9º lugar no ranking dos países que tiveram maior alta de PIB do mundo, na frente inclusive dos Estados Unidos. Então, os BRICS são economias muito fortes que estão surgindo e já estão incomodando algumas economias, especialmente a velha nova ordem mundial, a decadente nova ordem mundial. Portanto, neste momento da história, está acontecendo um rápido crescimento dos países BRICS, que se tornarão em breve os mais importantes e poderosos do mundo. Então, já se havia observado, né? Havia uma observação do crescimento desses países. Só que realmente, como a China tinha aquele desenvolvimento tão grande, se falava muito da China. Mas agora se fala dos demais países. O papel do Brasil neste grupo é de ser o celeiro do mundo. Então, o Brasil está entre os 3 maiores produtores de alimentos do mundo. Os outros 2 países, né, que produzem mais alimentos no mundo são os Estados Unidos e a China. Se bem que a China, vocês imaginam com uma população de 1,5 bilhão de habitantes, né? Claro que tem que produzir para os seus habitantes e ainda importar, né? Então, não resta tanto a exportação, né? Embora tenha exportação também. E os Estados Unidos, né, que já eram, né, o maior produtor de alimentos do mundo, então são os 3 países que mais produzem alimentos no mundo. Mas isso acabou incomodando, né, o pessoal que liderava a geopolítica. Qual pessoal? O
pessoal da segunda fase, da nova ordem mundial. Então, que lideravam a geopolítica do mundo. A nova ordem mundial está em queda. E assiste assustada o emergir dos BRICS, né? Então, a nova ordem mundial. Vamos explicar o que é nova ordem mundial, porque sempre que eu uso essa palavra, as pessoas falam, não, André, isso é teoria da conspiração. Não, não é, é o fato histórico. É como a sociedade se organizou, e eu diria como os grupos econômicos se movimentaram depois da dissolução da União Soviética. Desses grupos econômicos, que estavam divididos entre Estados Unidos e União Soviética principalmente, correram para os Estados Unidos. E até endividaram os Estados Unidos. A dívida interna dos Estados Unidos é impagável, eu já falei isso num determinado programa. Então, o que é a nova ordem mundial? Como esses grupos econômicos se organizaram depois da dissolução da União Soviética. E, infelizmente, se organizaram de uma maneira muito ruim. Vamos usar um termo mais brando, né? Muito ruim, muito exploradora, muito dominadora, de uma forma muito negativa. E esta nova ordem mundial, então, dominava a economia do mundo, de certa forma ainda domina, mas assiste assustada ao emergir dos BRICS. Aí você pode dizer, não, mas a China, André, não é da nova ordem mundial? Não é, não. Ela se opõe à nova ordem mundial, especialmente na figura de George Soros, que é um grande especulador, né? Quando se fala investidor, não é verdade. É um grande especulador, fica especulando e faturando em cima do prejuízo dos outros, né? Então, eles são contrários à política da nova ordem mundial de George Soros. Então, este grupo inteiro dos BRICS é contrário à nova ordem mundial. Porque a nova ordem mundial, evidentemente, quer sabotar todos os países BRICS para que eles continuem na proeminência, né? Então, não faltam críticas ao Brasil desses países que dominam o mundo, dessa nova ordem mundial que domina o mundo. Esses países afirmam que o Brasil está queimando a sua floresta amazônica para produzir alimentos. Então essa é a acusação. Mas é uma acusação inverídica. Porque a maior produção... O que aconteceu no Brasil é um fenômeno até histórico muito importante que precisamos conscientizar. A maior produção de alimentos atualmente se concentra na região do Cerrado, na região centro-oeste. Eram terras improdutivas no passado, que se tornaram terras agricultáveis. Então o que aconteceu? Era uma região que não tinha produção, o Cerrado brasileiro, e começou a se produzir. E se produzir em larga escala. Então a produção do Brasil não vem da Amazônia, vem do Cerrado, vem dessas terras que se tornaram agricultáveis. Então a produção de alimentos se concentra principalmente na região centro-oeste, né? Estado de Goiás e outros tantos, que transformou o Cerrado em terras agricultáveis. O que aconteceu foi basicamente isso, né? Então transformaram terras improdutivas em terras produtivas. E já havia grande produção, né, de alimentos nas terras do sul do país, nas terras do sudeste do país, mas na região do Cerrado não havia tanto. E agora também a produção de alimentos com mais água e tudo mais, nas terras do Nordeste e tudo mais. Então, por isso que o Brasil está produzindo cada vez mais alimentos. Portanto, essa antiga nova ordem mundial assiste assustada este forte emergir dos países BRICS, e principalmente do Brasil, que está cumprindo a sua profecia de celeiro do mundo. Havia uma profecia, né, dizendo que o Brasil
seria o celeiro do mundo. Vamos repetir quais são os países BRICS? Então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que estão com um crescimento econômico muito grande, muito acelerado, e que vão, em pouco tempo, dominar a economia do mundo. Já há até movimentações para que se torne um grupo econômico inseparado, ou seja, um grupo econômico que terá sua própria economia, gestão da sua economia separada. E este grupo econômico irá rapidamente liderar o mundo. O Brasil está entre os 3 países que mais produzem alimentos no mundo. Os outros 2 são China e Estados Unidos, né? Portanto, esta decadente nova ordem mundial vem com a ridícula ideia de internacionalização da Amazônia. Eles estão cada vez com ideias mais ridículas sobre o Brasil. O Brasil é soberano, é um país. Não tem que ficar dividindo terras com os outros países, senão eles vão ter que também dividir terras com a gente. É uma coisa ridícula. Então eles já não sabem mais o que fazem, porque realmente o Brasil está assumindo uma posição muito importante no mundo. E não só o Brasil, os países BRICS. Mas aí vocês vão falar assim, nossa André, você hoje conseguiu fazer o programa inteiro sem falar da grande mídia. Pois é, vamos falar da grande mídia agora. A grande mídia internacional é claro que defende a nova ordem mundial e ataca, né, todas as economias que querem se tornar independentes. Então a mídia corrobora esses argumentos, né, de que estão queimando a Amazônia para produzir alimentos, quando não é verdade, né? A grande produção de alimentos vem do Centro-Oeste e tudo mais. Então, eles corroboram todos esses argumentos para que a nova ordem mundial continue com o seu poder no mundo. Então, essa nova ordem mundial quer permanecer no poder e não quer que esses países rapidamente assumam o poder do mundo. Como se pudessem avançar em nosso território e se apossar de nossas terras, né? Então, ideias de internacionalização da Amazônia, essas ideias todas aí. Por exemplo, recentemente, o presidente francês disse que vai reduzir as importações do Brasil e daí para frente, né? Então, eles querem tomar medidas para sabotar os países BRICS. Porque justamente são os países que podem assumir e rapidamente a liderança do mundo. O Brasil está se tornando uma das maiores economias do mundo e incomoda muito aos líderes econômicos decadentes, especialmente a nova ordem mundial. Que essa liderança decadente, que primeiro foi para os Estados Unidos, e gerou uma dívida interna lá impagável. Então, o país deve um valor para os bancos que é impagável. Os Estados Unidos, de tempos em tempos, paga apenas os juros da dívida, porque a dívida é impagável. Então, os Estados Unidos caiu totalmente nas garras da nova ordem mundial. E é uma realidade muito complicada para eles. Portanto, o Brasil tem um papel cada vez mais importante na economia e na política mundial. Cada vez mais. Assumindo uma posição de protagonismo. Para desespero da decadente nova ordem mundial, que foi a antiga economia a partir de 1991, com a dissolução da União Soviética. E de 1991 até
2022. Então, a antiga economia, né, da nova ordem mundial surgiu com a dissolução da União Soviética e está dominando o mundo até agora. Só que com estratégias cada vez mais complicadas. Então estamos assistindo a gigantes mudanças na geopolítica atual. E o Brasil desempenha um papel cada vez mais importante. Então, quais são essas gigantes mudanças? Quer dizer, a nova ordem mundial cada vez menos importante e cada vez mais combativa e cada vez mais querendo atrapalhar o crescimento dos BRICS. E o Brasil desempenha um papel cada vez mais importante no mundo e podemos dizer que é um dos principais países que trazem segurança alimentar para o mundo. Por que segurança alimentar? Porque com a grande produção de alimentos e com o aumento das exportações, determinados alimentos, o Brasil é o maior produtor do mundo, laranja, açúcar e tantos outros, né? Então, com esse crescimento grande da produção e das exportações, é cada vez mais o país que traz a segurança alimentar para o mundo. Então, essa terceira fase, o que eu quis trazer hoje é o seguinte, essa terceira fase é a fase dos BRICS. Desses 5 países, vamos repetir, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que já formaram um grupo independente, estão se organizando numa economia independente e partem para uma liderança do mundo. Bom, é um programa que eu fiz hoje de forma otimista, mas com otimismo realista. Eu peguei números, então não é um otimismo infundado. Então eu peguei números, estatísticas, rankings internacionais. Então o Brasil está dentro desse grupo dos BRICS e, junto com esses demais outros países, está assumindo cada vez mais o protagonismo internacional. E isso é muito importante para o nosso país. Agora, enfrenta essa nova ordem mundial que domina, infelizmente, a grande mídia. E a grande mídia não é muito favorável ao desenvolvimento dos países BRICS. Ela é mais favorável à permanência dessa antiga, dessa maldosa nova ordem mundial, que, como eu já expliquei, não é teoria da conspiração, mas como a economia se organizou de 1991 até agora, 2022. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.